Boa noite. Ei, som. A. Teste. A. Teste. A. Som. Ei. Teste. A. Som. Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Deus alcance os nossos corações. Amém? Hoje é um culto maravilhoso. Culto refúgio. Hoje está chovendo, uma tarde gostosa, né? Uma chuva refrescante. Chuva lembra guarda-chuva. Guarda-chuva lembra o símbolo aqui do nosso culto refúgio, né? Onde a gente se refugia de todas as coisas ruins deste mundo, embaixo das santas asas do nosso Deus. Amém? Que você possa realmente se sentir protegido de todo o mal. E você que veio adorar esse Deus maravilhoso, vamos fazer isso de maneira plena nessa noite. Amém? Cantamos todos juntos. És o meu refúgio. Amém. Cantemos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Isso mesmo, confie no Senhor Jesus, que Ele está aqui para fazer milagre na minha e na sua vida. Amém? Só as moças, só as moças. És o meu refúgio. Cadê as moças da igreja? Minha fortaleza. Vamos chegar mais próximo. Quero ver as moças dessa igreja. Meu socorro eterno. És o meu abrigo. Amém, só os homens agora. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. És o meu abrigo. Quando o mar, todos juntos, vamos lá? Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, se ela se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Se porventura a terra se abrir diante de você, confie no Senhor Jesus. Confie nesse Deus maravilhoso. Eu quero também agradecer aos internautas que estão nos vendo agora. Essa igreja, a comunidade adventista do Progresso, vocês estão muito bem-vindos aqui ao culto refúgio. Que Deus abençoe vocês também. Sejam bem-vindos. Toquem minhas mãos. Vamos pedir a Deus que realmente possa nos tocar nessa noite. Dizer: Senhor, eu quero sair daqui sentindo o Teu toque na minha vida. Amém? Quantos querem dizer isso? Quero ver as mãos. Amém, glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nosso Deus. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Grande areia. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, Por isso, nós achegamos a Ti nessa noite. Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Erga tua mão ao céu, e clama ao Senhor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Esse é o motivo de muita alegria. Saber que o Deus de toda glória veio te abraçar nessa noite. Amém? O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão. Levanta as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos. Quero ver a igreja agora em oração. Em oração Para alcançar o Teu trono, Senhor. para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar.
Aleluia, que prazer maravilhoso saber que o Deus de toda glória vem nos abraçar aqui nessa noite, não é verdade? Amém por isso? Eu lembro que há 21 dias atrás, se hoje é dia 21 mesmo do mês, é 21 mesmo, eu estive ministrando louvor aqui na quarta-feira e eu falei algumas coisas pela qual eu me lembro. Foi o dia 1º do ano e eu prometi algumas coisas para o meu Deus e para mim mesmo, metas durante esse ano. Sabe o que eu percebi hoje? Que muitas delas já ficaram para trás e eu já me esqueci. Misericórdia, né? Mas muitas pessoas, e talvez você nessa noite se encontra na mesma situação. Senhor, prometi algo, mas no dia 2 eu consegui, no dia 3 eu fiquei frustrado, no dia 4 já aconteceu várias coisas no trabalho que eu já deixei de cumprir tudo aquilo que eu havia prometido. Mas hoje Deus nos dá uma nova folha. Eu disse que Deus te dá uma folha nova todo ano, mas eu aprendi hoje dia 21 que Ele não dá só uma folha, Ele te dá várias folhas diariamente. Agora, não existe rascunho. Você não pode escrever um rascunho. Você escreve a caneta de um modo que você não consegue apagar. Mas hoje já é quinta-feira. Amém? Quinta-feira, pôr do sol. Amém? E Deus já pegou a sua folha da quarta e te entregou uma nova folha de quinta. E você está começando esse dia maravilhoso que é louvando a Deus. Amém? Amém, Marcos? Amém. Faça diferente. Escreva uma história linda para Deus, para você entregar para Ele no pôr do sol dessa quinta-feira. Amém? De hoje em diante. Louva o Senhor. De hoje em diante escolho viver por Jesus, como um barco que alcança o porto. Eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Eu te convido a colocar em pé neste momento, adorar o Senhor todos juntos. Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do
és a razão do meu viver. Aleluia. Que lindo poder ver vocês louvando ao Senhor aqui da frente. Louvado seja o nosso Deus, o Deus de Israel. Toda vez que eu começo a cantar esse hino, eu lembro de um Deus poderoso, majestoso, governador de um exército de anjos, que nessa noite está aqui nessa igreja, louvando ao Senhor comigo e com você. Esse Deus está ao nosso lado, ao nosso favor. Ele é o nosso general, que vai à nossa frente, que luta por cada um de nós. Deus de Israel, que está aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por fazer presente aqui em nosso meio e por nos proteger, nos guiar, nos moldar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Adoremos ao Deus de Israel, o Senhor maravilhoso, Deus magnífico, esse Deus que criou o céu, o mar, a terra, a fonte das águas, que fez você com perfeição e que te ama e que te quer bem. Amém? Adoremos. Só a igreja. Eu sei que nessa noite você veio também com um pedido, um agradecimento. E você talvez escreveu no papel que foi te dado logo na entrada. Talvez você também não escreveu, mas você já escreveu ele nas tábuas de pedra do seu coração. E se você fez isso, gostaria de te convidar a vir à frente, confiando no Deus de milagres, Deus de Israel, Deus de promessa, o Deus que fez a promessa na sua vida, e Ele é digno e fiel para cumprir todas essas promessas, amém?
quero te convidar a vir à frente com o seu desejo, com o seu pedido. Ficar aqui à frente, onde iremos juntos aqui da frente adorar esse Deus maravilhoso, amém? Venha louvando ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, é o nosso Deus. Se você veio aqui até a frente, depositou o seu pedido, eu tenho certeza que você acredita que Deus é capaz de resolver. Talvez não da sua forma, mas da melhor forma, que é a forma que Ele sabe qual é melhor. Antes de nós orarmos, eu gostaria de ler 2 versos que está registrado em Salmos. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mas fica firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Nós cremos assim, é por isso que nós demos o passo. Eu queria convidar você agora, com essa certeza de que Deus está ao nosso redor, de que Ele cumpre as suas promessas, de que Ele realmente é fiel e que Ele cuida de nós. Convidar você agora a colocar de joelhos para orarmos a este Deus tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença mais uma vez. Amém. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, de toda adoração. E é por isso que estamos aqui diante da Tua presença, te prestando este culto. Queremos pedir, ó Deus, que venha ser com cada pedido que foi depositado aqui. Pessoas, filhos seus, que confiam no Senhor. E é por isso que depositaram diante do Teu altar os seus pedidos. E pedimos que pelo Teu poder, que o Senhor venha atendê-los, cada um, conforme a Tua vontade. Amém. Que o Senhor sonda cada coração essa noite. E que possamos realmente sentir o Teu poder agindo em nossa vida. Amém. São diversos, Senhor, problemas, diversos pedidos, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que tem solução para todas as coisas. E pedimos, Senhor, que pela Tua graça o Senhor venha atender. Amém. Nós precisamos, ó Deus, mais do que sarar as nossas dores físicas,
sociais, nossos problemas sociais e financeiros, mas primeiramente queremos ter um conserto espiritual com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha realmente nos ajudar nas nossas fraquezas, que o Senhor venha nos dar forças quando as tentações vierem, para resistirmos, que possamos apegar cada dia em Ti, tendo a certeza de que o Senhor irá nos livrar. Amém. Abençoe os nossos irmãos também que estão do outro lado, na internet, que eles possam também ser alcançados pela Tua graça e pelo Teu poder. Abençoe a Tua igreja, abençoe este culto, abençoe a mensagem que daqui a pouco será exposta. Que tudo, ó Deus, venha adorar a Ti e também venha trazer um elevo espiritual para cada um dos Seus filhos. É o que nós choramos, desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós agora iremos ter um momento muito especial também, onde nós iremos ouvir daquilo que Deus tem feito na vida dos seus filhos. Cada dia Deus faz grandiosas coisas na vida dos seus filhos, e nós temos aqui mais um momento onde nós iremos ouvir, para nos fortalecer e também para testificar daquilo que Deus realmente tem feito. Queria convidar a Gleive aqui, ela irá falar para nós o que Deus tem feito na vida dela. Que nós trocamos de última hora. Eu sou de uma cidade chamada Rubim, no Vale de Jequitinhonha, que fica a 820 quilômetros de Belo Horizonte. Na minha terra tem um rio que chama Rubim, e a criançada toda gostava de ir para lá nadar. Eu me lembro que no mês de outubro, para vocês terem ideia, desde a minha época, lá já era 40 graus na sombra. E nós saímos da água, eu e meus amigos, e eu já saí do rio com um mal-estar muito grande. E não era longe da minha casa, mas eu já cheguei em casa com uma dificuldade enorme. E eu tenho uma amiga que ela de vez em quando vem aqui, Snete. Ela olhou para mim e falou assim: Gleive, você não está bem? Eu falei, não. E ela me ajudou a chegar até em casa, eu deitei. Ela correu, chamou a mãe dela, eu já estava com a febre muito alta. Correu, minha mãe é costureira, correu no trabalho da minha mãe era costureira diarista, e veio correndo, e é uma febre que não passava. O doutor Antônio, um médico de Rubim, falou, leva para Almenara, que eu tenho certeza que já é pneumonia dos 2 pulmões. E ali eu fiquei internada em Almenara 30 dias, tomei 43 injeções de bezetacil, e o médico falou assim, com minha mãe, leva porque vai morrer em casa. Eu já virava na cama assim, eram os vizinhos e a minha mãe que me virava. Eu tinha 9 anos e pesei 13 quilos. Mas na minha terra tinha um grupo de oração dentro da igreja adventista, que todo dia por volta de meia-noite, 5 pessoas ajoelhavam nos pés da cama da minha mãe e oravam por mim, pela cura. Minha mãe parou de trabalhar, nós fomos viver das costuras que ela tinha em casa, não mais podia ser diarista, e minha avó ajudava, e era oração toda noite. Eu sou uma pessoa assim, meio estranha, eu tenho morro de medo da noite, mas sou apaixonada com a noite. Uma das coisas que eu mais gosto é acordar à noite para ver o céu. Mas hoje, para ir embora para casa, já é uma dificuldade tremenda. Eu tenho pavor da noite. E eu me lembro que de madrugada, nossa janela de madeira pequena, no quarto de minha mãe tinha um guarda-roupa de madeira maciça, bem rente ao chão. Vocês lembram que eu falei que minha mãe era costureira? E o pessoal saíram, acabaram de orar, saíram. Ainda dava para ouvir as orações, as conversas deles na nossa calçada. Quando entrou dentro do quarto da minha mãe, não era noite de lua cheia, uma luz que é impossível eu esquecer. Eu não quero viver até os 100 anos, mas se eu viver, eu não vou conseguir esquecer. Eu disse para vocês que minha mãe era costureira.
3 dias antes, ela perdeu uma agulha dela que chamava agulha de ouro, que era a pontinha, era dourada, só para costurar a malha. E como eu estava doente, a santa da casa não foi a santa que jogou fora. E quando aquela claridade entrou no quarto, eu vi a agulha debaixo do guarda-roupa. Deus me mostrou aquela agulha para eu provar para as pessoas que eu estava falando a verdade. Quando eu senti mãos macias me pegar no colo e falou assim comigo: Gleive, levanta e acorda sua mãe que você está curada. Mas amanhã de manhã vai chegar uma pessoa para completar a cura. Eu não entendi nada, mas pulei na hora. Minha mãe chorando e eu falando com minha mãe que estou curada. E ela: tá bom, filhinha, tá bom, Gleive, calma, está curada. E eu falei: mãe, olha para mim, eu estou sentada. Eu não sentava há 3 meses. E aí o pessoal que tinha que sair lá de casa, que tinha feito oração, bateram na porta, meus irmãos abriram, eles voltaram correndo. E o pai de Snete, eu falei: seu Antônio, eu estou curada. Ele falou: como assim? Eu falei assim: mãe, sua agulha está debaixo do guarda-roupa. Ela falou assim: não está. Eu falei: tá. Aí eu contei a história, a claridade. Aquele monte de homem levantou, pegou a agulha que eu tinha visto e falei: eu estou curada. Mas amanhã de manhã vai completar a cura. Ninguém entendeu nada. Eu estava andando. 5 horas da manhã, bateu na nossa porta uma senhora adventista, que me lembra muito o Hebe, que trabalha com produtos naturais há muitos anos, e falou com a minha mãe. 1h da manhã, volta de meia-noite, 1h da manhã, chegou uma pessoa lá, achei até que era seu pai, falou com minha mãe até que era com meu avô, que estava a cavalo, e pediu para eu trazer essa raiz aqui, que é, eu esqueci o nome, trem horrível, era um óleo com a garrafa, e falou: é para a Gleive tomar. E lá em casa você tinha 2 opções, ou tomava, né? E minha mãe falou: bebe. Eu bebi. Fui no banheiro, tive uma diarreia de uma bola preta. E amanhã eu completo 51 anos para a honra e glória de Deus. E esse tipo de testemunho a gente não escuta muito, né? Mas é mais uma prova de que Deus realmente Ele cura. E que Ele está disposto a fazer isso na vida dos seus filhos. A gente precisa crer, acreditar que realmente Ele tem poder. Que Deus seja louvado pela vida da Gleive, né, que está aqui hoje dando esse testemunho de como Deus agiu na vida dela e por isso ela está aqui. Nós queremos agradecer a este Deus. Eu queria convidar você mais uma vez a ficar de joelhos, para que possamos agradecer a Ele por tão grandiosa obra que Ele fez. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui de joelhos na Tua presença, com um motivo muito especial para Te agradecer pela vida da Gleive. Há muitos anos atrás o Senhor fez um milagre na vida dela. Este milagre proporcionou para que ela estivesse aqui até hoje, dando graças ao Senhor e louvando o Seu nome, porque o Senhor foi bom, porque o Senhor preservou a sua vida. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor fez isso com um propósito na vida dela. E eu tenho certeza de que a sua vida tem sido uma bênção, aonde ela vai, aonde que ela estiver, porque o Senhor assim permitiu que ela estivesse aqui para testemunhar do Teu amor. Pai querido, abençoa a Tua igreja, faça crer a cada dia nos Teus milagres,
O Senhor tem poder para fazer grandes coisas, precisamos somente crer. E muito obrigado por mais essa bênção que o Senhor concedeu. Faça também um milagre na vida de cada um dos seus filhos aqui. Abençoe a Gleive por mais um ano de vida que está para completar. Que este ano, ó Deus, que se inicia para ela, possa ser um ano ainda melhor. E que as tuas bênçãos possam cair sem medida na vida dela e de toda a sua família. É o que nós choramos por Jesus. Amém. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez. E eu nem gosto muito de pregar, não, porque eu falo muito. Então, eu acabo passando do horário e fico nervosa. Mas, se eu começar a falar demais, vocês fazem um sinalzinho. É interessante a mensagem de hoje ser sobre oração. A oração que Deus pode atender. Na verdade, o título da mensagem, uma oração que Deus pôde atender. Mas Deus pôde atender, Ele pode atender as nossas também, se a gente seguir um padrão. Não que a gente tem que ter uma oração decorada e as mesmas palavras sempre, porque não é esse o objetivo, né? O próprio Jesus fala sobre isso na sua palavra, que a gente não deve usar de vãs repetições. Mas qual a oração que Deus pôde atender e por que Ele pôde atender? E se Ele pôde atender, Ele pode atender as nossas também. Vamos orar? Deus, atenda a minha oração neste momento. Eu preciso de Ti, preciso do Teu Espírito, como sempre precisamos. Em primeiro lugar, perdoa os meus pecados, Senhor. Me livre de todos eles para que o Seu Espírito possa me usar neste momento, Senhor. E que também possa usar cada um dos que estão nos ouvindo, tanto aqui na igreja como pela internet, se estiver sendo transmitido. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Mas eu disse que era engraçado o título, não porque é engraçado, mas porque eu tinha, no início do ano, eu fui na casa do meu pai passar o ano novo e peguei a meditação do ano passado com ele, que eu não tive o ano passado e não adquiri desse ano também. Aí eu falei assim, não quero ficar sem meditação esse ano. Aí eu peguei a meditação do ano passado e comecei a ler, né? E ela começou falando, são os escritos de Ellen White, uma compilação, e começou a falar sobre oração, diversos tipos de oração. E essa mensagem, eu fiz essa mensagem há mais de 15 anos. Eu tenho um caderninho que eu faço mensagens, estava aqui. E eu já tinha lido essa mensagem, revisto elas no final do ano. E aí, quando a Ana pediu que eu falasse aqui, eu pensei, vou falar sobre oração, porque eu já estava sendo movida pela meditação. Aí, quando eu cheguei sábado na igreja, eu não acredito em coincidências, a lição já estava, o tema da lição da semana passada, já estava falando sobre discipulado e oração. Aí vem o filho da irmã Hortência, e no jardim de oração fala sobre oração. Eu falei assim, nossa, eles estão queimando tudo que eu tenho para falar, como é que eu vou fazer agora? Fiquei sem mensagem para quarta-feira. Mas eu tinha uma mensagem em reserva, mas a Ana falou assim, não, eu quero que você fale sobre a oração. Aí eu pensei, Deus tem alguma coisa para a igreja, quer despertar a igreja nesse sentido, e principalmente a mim nesse sentido, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aí,
em Daniel 9, 20. 9, capítulo 9, verso 20 e 21. Falava eu ainda, isso é Daniel falando, falava eu ainda, aqui, só para a gente ficar sintonizado com o que estava acontecendo naquele momento, Daniel estava orando, começa o capítulo 9 com uma oração de Daniel. E agora, ele ainda estava orando e ele diz assim, falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele estava orando à tarde, a hora que o povo de Israel sacrificava no templo quando estava em Israel. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Sentido de quê? Da visão que ele teve no capítulo 8. Que maravilha! Isso é maravilhoso. Quantos de nós aqui não gostaríamos de estar orando e imediatamente um anjo toca e fala que veio atender as nossas orações? Quantos aqui já passaram por isso? Não vou pedir para levantar as mãos, né? Daniel teve essa oportunidade. Daniel deve ter se sentido muito contente ao ver aquele anjo se aproximar e falar a ele que ia ajudá-lo a interpretar as profecias que lhe foi dada também em visão. Então, quando a gente olha, quando a gente lê esses versos e se atenta só a esses versos, a gente acha que foi tão fácil, que foi só Daniel orar e veio a resposta. Daniel era um homem de oração. E a gente sabe disso quando a gente lê lá no capítulo 6, verso 10, que Daniel era um homem de oração. Aquela não havia sido uma oração esporádica, alguma coisa, deixa eu orar aqui agora para ver se Deus atende. Não era uma simpatia. Daniel era um homem de oração. Aqui no verso 10, capítulo 6, diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, nesse capítulo fala que o rei Dario assinou um decreto que todos aqueles que ajoelhassem para fazer qualquer pedido a outro Deus que não fosse ele, seria lançado na cova dos leões, por artimanha dos inimigos de Daniel. Então, aqui diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, no andar de cima, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Daniel não subiu ali para orar naquela ocasião, para pirraçar o rei, para desafiar o rei, para dizer que era corajoso, para falar, vamos ver quem vai me jogar na cova dos leões. Ele subiu ali para orar, porque ele costumava orar. Como costumava fazer, diz a palavra de Deus. Quando saiu o decreto que não se poderia orar e fazer qualquer pedido a outro que não fosse o rei, Daniel não se intimidou. Entrou no seu aposento, se pôs de joelho e orou. O fato de Daniel ter orado sobre tais circunstâncias já é digno de nota. O que mais impressiona, porém, a mim, não é o fato apenas dessa coragem de Daniel ter entrado ali para orar, porque ele poderia ter usado de diversos mecanismos de defesa própria, de racionalização, tipo assim, eu vou entrar no meu quarto e vou fechar a porta, e vou fechar as janelas, que aí ninguém vê, eu não entro em confronto com o rei, eu não vou desagradar o rei.
eu não preciso me ajoelhar para orar. Já que saiu esse decreto, eu continuo orando, vou orar na sala, na cozinha. Né? Ele poderia, às vezes a gente usa de tantos mecanismos para burlar a nossa fé, burlar a vontade de Deus e fazer um exercício de uma fé morta. Mas Daniel, o que mais me impressiona é que, naquelas circunstâncias, a palavra de Deus fala que ele entrou no seu quarto e dava graças a Deus nas suas orações. Por que Daniel, o que Daniel tinha para dar graças a Deus naquela circunstância? Um homem com 80 anos, talvez já 80 anos, tirado da sua terra, do meio do seu povo, da sua casa, levado com o seu povo como escravo para a Babilônia, porque nessa ocasião Babilônia tinha escravizado o povo judeu. O que Daniel tinha para dar graças a Deus? Quais eram os itens, na sua opinião, pelos quais ele dava graças? Por muitas coisas. Daniel conhecia bem as promessas de Deus e Daniel, ele tinha intimidade com as Escrituras de Deus. As Escrituras que tinham na época, alguns livros já do Velho Testamento, a gente percebe que Daniel tinha intimidade com eles, que Daniel lia as Escrituras. Porque Daniel podia então dar graça, porque ele conhecia os salmos escritos por Davi, que diz lá, Salmo 46, verso 1, porque a gente sabe que os salmos são cânticos escritos, mas hoje a gente lê, mas eles eram cantados. Então, Davi escreveu lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E Daniel tinha passado por várias tribulações, ele e seus amigos, e estava passando por mais uma. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Daniel também podia dar graça porque Deus o ajudara a permanecer firme ao seu lado durante os 80 e tantos anos de sua vida ali em Babilônia. Porque Deus esteve com ele em sua juventude, confiando a ele a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. Pela libertação de seus amigos da fornalha de fogo ardente. E olha que ele ainda nem tinha sido jogado na cova dos leões. Daniel tinha muito para dar graças a Deus. E às vezes não, eu tenho certeza, nós também temos muito para dar graças a Deus. Mas nós, às vezes, nos apegamos mais às nossas necessidades, ao que nos falta, ou que pensamos que está faltando, porque hoje nós criamos, ou a mídia cria dentro de nós, necessidades de coisas que a gente não precisa. A gente precisa muito menos para ser feliz do que a gente imagina. Mas a sociedade, a mídia, coloca em nós desejos para realizar, para termos coisas, e se aquilo nos falta, a gente é infeliz. Parece que está um buraco dentro de nós. Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu ainda não adquiri aquilo, porque eu ainda não consegui isso, não consegui me formar ainda. E a gente vai criando uma corrente de coisas negativas que a gente vai arrastando ao longo da nossa vida. Anos antes do episódio da Cova dos Leões, Daniel, um jovem com 18, 19 anos mais ou menos, orou com seus amigos a Deus, a fim de que fosse-lhe revelado o sonho do rei. E sua oração foi atendida. Depois orou novamente, dando graças a Deus. Então, Daniel não era apenas um homem de oração, aquele que pede, mas aquele que volta para agradecer. Como aqueles 10 leprosos foram até Jesus pedindo cura e foram curados. 9 seguiram pelo seu caminho, mas um voltou para agradecer. Daniel era do tipo daquele que volta para agradecer. Quantas vezes a gente sai de viagem, ora, faz aquela oração bonita com a família e
pede a Deus proteção durante a viagem. Quando a gente chega ao destino, a euforia é tanta, a alegria é tanta, quem sabe de rever os amigos, os parentes, ou de estar na praia e ver aquele mar bonito, e a gente esquece de unir novamente e agradecer a Deus. Quantas vezes durante o ano, tanto sacrifício na universidade, para fazer provas aos sábados, não fazer provas aos sábados, ou para entender a matéria, e você chega no final do semestre, ou no final do ano letivo, e passa, e pede oração aqui nas quartas-feiras, na classe da escola sabatina, e quando chega o final do ano, você comemora com seus amigos de faculdade, comemora com a família, e às vezes não retorna para agradecer. Daniel não era esse tipo. Na oração de Daniel, no capítulo 9, ele praticou pelo menos 6 coisas que merecem a nossa atenção. E por isso que eu falo que se Deus atendeu a oração de Daniel, a gente prestando atenção na vida de Daniel, como Daniel se relacionava com Deus, como Daniel fazia as suas orações, pode servir de exemplo para nós hoje, para as nossas orações e para a nossa comunhão com Deus. E é para isso que a Bíblia, que foi nos deixado a Bíblia. Ele orou com muita intensidade e fervor. Como eu disse, quando a gente começa a ler esses versos aqui do capítulo 9, verso 20 e 21, que fala que o anjo veio e tocou, que ele ainda estava orando, o anjo Gabriel veio e tocou em Daniel e falou assim: eu vim para fazer você entender a profecia. A gente pensa como o filho da irmã Hortência falou sábado, que é assim, né? Que é rápido assim, que é imediato, que é tudo muito imediato, que ele esfregou o joelho no chão, como Aladim esfregou a lâmpada mágica, fez 3 pedidos ao Senhor e o Senhor concedeu os 3 pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada de Aladim. Aladim não precisou passar tempo nenhum com o gênio, Aladim não precisou se relacionar com o gênio, Aladim apenas esfregou a lâmpada, o gênio apareceu, faça 3 pedidos e foi feito. Com Deus não é assim. Não é só esfregar o joelhinho no chão e está ali o seu pedido. Irmãos, se você prestar atenção, no início da oração, no capítulo 9, verso 1, quando ele começa a orar, ele diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração. Então, quando é que ele orou aqui? No primeiro ano do reinado de Dario. E quando é que foi dado a ele a mensagem profética que ele estava procurando entender? Leia no capítulo 8, versículo 1, quando é que foi dada essa mensagem para ele? No ano 3º do reinado do rei Belsazar. Se você continuar lendo no capítulo 8, você vai ver que foi no reinado de Belsazar que foi dado a ele a visão e que ele não conseguia terminar de interpretar aquela visão. Se passaram 13 anos de oração entre o reinado de Belsazar, 3º ano do reinado de Belsazar, até o 1º ano do reinado de Dario. Se passaram 13 anos orando, até que ele foi atendido e o anjo agora estava ali para fazê-lo entender aquela profecia. Ou você acha que isso aqui é uma continuação, que ele foi dado a profecia e no outro dia já estava dando a interpretação? O que nós podemos aprender com isso? A perseverança, a persistência, a oração prevalecente, a oração de súplica, e que Deus nos ouve, nos atende, dentro de um tempo
aquele tempo que a gente precisa, no momento certo que nós precisamos ser atendidos. Eu não sei por que Deus não revelou isso antes. Eu não sei por que Deus esperou 13 anos para revelar. Quais os propósitos de Deus? Mas os propósitos de Deus para mim e para a sua vida são bem maiores do que os nossos desejos para nós mesmos. Lá em Lucas, capítulo 18, verso 1, Jesus nos dá uma ideia sobre a oração prevalecente, a oração persistente. Lucas 18, verso 1. Eu não vou ler, você pode ler em casa. Aqui vem contando a parábola do juiz iníquo. Aqui vem falando de uma viúva que ela recorre a um juiz para que ele atenda a sua petição. E ela vai uma vez, ela bate, ele não atende, ela vai várias vezes até que ele atende para ficar livre dela. Quando Jesus conta essa parábola, ele não está querendo dizer, peça insistentemente para que aí eu vou ficar de cabeça cheia e vou atender para ficar livre de você. Não é isso que essa parábola quer dizer. Ele quis dizer que se até um juiz iníquo, com insistência, um juiz perverso, um juiz corrupto, com a insistência de um pedido, ele atende, quanto mais Deus, que é amor, vai querer nos atender. A aflição do nosso coração. Aqui na meditação, página 14, 8 de janeiro, se você tem a meditação do ano passado, você pode chegar em casa e conferir e ler novamente. Aqui diz Ellen White, a escritora americana Ellen White, ao apresentarmos nossa petição pela primeira vez, não devemos abandoná-la, mas dizer, assim como Jacó, depois de lutar a noite inteira com o anjo, não te deixarei ir, se não me abençoares. E como ele, prevaleceremos. Daniel orou 13 anos para que fosse-lhe dado a revelação daquela profecia das 2.300 tardes e manhã. Em Daniel 8, 27, mostra que Daniel não apenas orava, pode acompanhar aí, Daniel 8, 27, fala que ele pedia também ajuda, depois que ele teve a profecia, que Deus mostrou para ele a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o anjo se retirou, ele ficou atormentado, ele queria saber o que acontecia. Ele não apenas orou os 13 anos, mas ele buscou resposta também. Ele procurava saber. Você pode me ajudar a interpretar? Aqui fala que não havia quem pudesse interpretar. Então quer dizer que Daniel procurava ajuda. Em Daniel 9, 1 a 2 também, diz que Daniel pesquisava nos livros sagrados a respeito daquela profecia. Lá diz o seguinte, que Daniel procurava nos livros de Jeremias para ver o que aquela profecia queria, a interpretação daquela profecia. Muitas vezes a gente ora a Deus e cruza os braços. Tem uma oração persistente. Ora, mas cruza os braços. A gente quer que Deus atenda aos nossos desejos, às nossas necessidades, mas que Ele mande um milagre maravilhoso em cima de nós. A gente não quer mover uma palha do nosso esforço para contribuir com Deus na nossa vida. Mais uma vez eu vou recorrer à meditação aqui, na página 17, 11 de janeiro. Aqui diz o seguinte, vou recorrer ao segundo olho também. Depois de havermos feito nossas preces, devemos, tanto quanto possível, atendê-las nós mesmos e não esperar que Deus faça por nós aquilo que podemos nós mesmos fazer. Às vezes,
o que nós precisamos é da força de Deus. Tem coisas que nós pedimos a Deus que não depende de um milagre, aquele milagre, né, extraordinário, tipo o Mar Vermelho se abrir. Você precisa de uma boa nota para passar no semestre. O curso é complicado, medicina, engenharia é complicado, você não está entendendo os cálculos. Você precisa da ajuda de Deus, mas fica sem estudar. Tem gente que quer passar no Enem e ora e pede oração, mas não estuda. Que motivo Deus teria para te ajudar? Se você não contribui com seu esforço, você quer que Deus melhore o seu casamento, o seu relacionamento, mas você não contribui com o seu esforço, com carinho, com atenção, com dedicação aos filhos, à esposa, ao esposo. É nesse sentido que Ellen White está dizendo aqui, na meditação. E é nesse sentido também que Daniel procurava ajudar a Deus, buscando entender a mensagem. Ele repousou sobre a justiça de Deus, não sobre a sua própria justiça. Lá no capítulo 9, 13 a 18, diz que Daniel se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinzas e clamou a Deus. Daniel não queria, e jejuou. Daniel não queria aparecer para Deus. Ele não usou esse artifício para parecer bonzinho para Deus. Deus conhece o nosso coração. Daniel, estes elementos contribuíram para expressar a sinceridade de Daniel. Ele não chamou a atenção de Deus para aquilo que ele praticava. Como aquele fariseu da parábola, né? Ó Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse pecador. Mas ele disse, lá no verso 18, Daniel disse, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Esse é o outro item que a gente precisa aprender com Daniel. Não confiar em nós mesmos, nas nossas boas obras, nas nossas boas atitudes. Até no estar orando, está vendo, Senhor, como eu sou tão boazinha, estou aqui orando, eu estou te buscando, Senhor. Daniel confiava unicamente na justiça e na misericórdia de Deus. Item 3 que a gente precisa aprender. Ele utilizou a escritura sagrada da época. Ele buscou dentro das escrituras. Ele teve as escrituras como um guia para a sua oração. Porque quando a gente lê essa oração de Moisés, a gente percebe que ele tinha lido o livro de Levíticos, ele tinha lido o livro de Reis e o livro de Jeremias, que nesses 3 livros, no capítulo 26 de Levítico, no capítulo 8 de 1 Reis e Jeremias 29, dá conselho como o povo de Israel deveria orar quando estivesse exilado. E Daniel estava exilado em Babilônia, o povo de Israel estava exilado em Babilônia. E agora ele traça uma oração segundo a palavra de Deus, segundo os conselhos de Deus. Eu não vou ler porque nós não temos tempo mesmo, mas leia pelo menos a oração feita por Salomão em casa, lá em 1 Reis 8, 46 e 50. 1 Reis 8 é a oração de dedicação do templo que Salomão acabara de construir, aquele templo maravilhoso. Agora ele faz uma oração de dedicação do templo. E ele fala para o povo, ele ensina para o povo como orar pelos pecados. E tem esse item, como orar quando você estiver exilado. Porque todo exílio, segundo a palavra de Deus, era consequência do pecado de adultério e perversidade do povo. Não adultério físico, mas adultério espiritual, adoração a outros deuses. Então, todo exílio, castigo de exílio, era consequência de pecado, de adultério do povo, o povo adulterando com outros deuses.
E Daniel segue este princípio. Isso nos mostra a intimidade que Daniel tinha com a palavra de Deus. E isso nos mostra que Daniel tinha intimidade e conhecia a Deus. E isso nos leva a crer que a oração de Daniel era uma oração segundo o coração de Deus. Segundo a vontade de Deus. Por que muitas vezes a minha e a sua oração não são atendidas? Porque os nossos pedidos não é, seja feita a tua vontade. Porque nós não temos intimidade com Deus para conhecer qual é a vontade dEle e pedimos segundo as nossas vontades. E há por aí quem se atreve até determinar na oração aquilo que vai receber de Deus. Você tem que determinar, você tem que determinar. Eu não sei nem a hora que eu estou com fome. Como eu posso determinar alguma coisa para a minha vida? Como eu posso me atrever a pedir uma coisa, a determinar uma coisa que eu não sei nem se vai ser bom para mim? Daniel conhecia a palavra, conhecia o Deus da palavra e sabia qual era a vontade de Deus. Daniel confessou os próprios pecados, item 4, e os pecados do seu povo. Então, quando a oração fosse feita pelos exilados, diz Salomão e Moisés e Jeremias, deveria-se orar pelo pecado do povo. E Daniel agora ora pelo pecado do povo, pede perdão e pelos seus próprios pecados. Nem aqueles homens que fez com que o rei decretasse lá, Dario, decretasse uma lei para pegar Daniel na oração e mandá-lo para a cova dos leões, eles chegaram a esse extremo porque pesquisaram a vida de Daniel e não acharam culpa na vida de Daniel. Aí eles começaram a investigar como poderemos pegar este homem. Nós vamos pegar este homem na fidelidade ao Deus dele. Nem aqueles homens acharam pecado em Daniel. Mas Daniel olhou para si mesmo e se viu um pecador, porque ele olhava para a justiça de Cristo e via que nele não havia justiça alguma. E ele se colocou junto com o povo, no pecado do povo, embora ele mesmo nunca tivesse trocado a adoração do Deus verdadeiro pelo Deus falso. Porque ele sabia que todos nós estamos com o mesmo DNA de pecado. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Ele buscou a glória de Deus e de seu santuário. Aqui ele lembra a Deus que o templo de Deus e o povo de Israel tinham o nome de Deus. E ele clama a Deus, pelo seu próprio nome, Senhor, livra o povo de Israel. Para a sua glória, livra o povo de Israel, não para a glória, para a nossa glória, mas para a sua glória. E, em último, ele reclamou o cumprimento das promessas divinas. Daniel começa a sua oração dirigindo-se a Deus como aquele que guarda, ou seja, cumpre as suas alianças, os seus compromissos. Então ele olha para Deus e fala agora, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor é o Deus da aliança, cumpre a sua aliança para com teu povo. E Deus ouve a oração de Daniel. William Tyndale, me parece que é isso mesmo, forneceu-nos uma bela definição de oração. Ele diz assim: oração é apegar-se às promessas de Deus, mediante a uma firme fé, e suplicar a Deus com fervente desejo que Ele nos atenda, baseado tão somente em sua verdade e misericórdia. Trata-se de uma boa definição, o fato de lembrarmos que Deus cumpre as suas promessas. Porque se a gente esquecer que Deus cumpre as suas promessas, não tem por que orarmos. Baseado em que nós vamos orar? Eu vou poder orar em nome da Ana,
vai ser a mesma coisa. Se eu esquecer que Deus cumpre as promessas dele, tanto faz orar em nome dele ou em nome de qualquer outro. Essa deve ser a nossa lembrança diária. Lembrar que Deus cumpre as suas promessas. Enfim, a oração que é atendida é aquela que é feita segundo a vontade e propósitos de Deus. Por isso devemos conhecer a Deus e a sua vontade. E só para terminar, eu vou ler mais uma frase aqui na meditação, página 14. Pouca coisa, viu, Aninho? E vou fechar a mensagem de hoje. Tá assim: devemos ter uma percepção profunda e sincera de nossas necessidades. Devemos sentir nossa fraqueza e nossa dependência de Deus e buscá-lo com a alma contrita e o coração quebrantado. Nossas petições devem ser oferecidas em perfeita submissão. Cada desejo deve ser colocado em harmonia com a vontade e o desejo de Deus. E a vontade dele deve ser realizada em nós. Essa é a oração que Deus pode atender, aquela que junta com a vontade dele. Por isso Deus pôde atender a oração de Daniel. E naquele momento, porque naquele momento a necessidade de Deus juntou com a necessidade de Daniel e a necessidade de todos nós. Vamos orar na certeza de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração? Pai querido, eu te agradeço, porque o Senhor esteve conosco aqui nos cânticos, o Senhor esteve conosco no testemunho da Gleive. Senhor, muito obrigado da maneira como o Senhor nos atende, a maneira como o Senhor nos ouve. Muito obrigado por nos atender no momento em que nós precisamos e não no momento que nós queremos. Senhor Deus, ajude-nos para que nós possamos afinar as nossas necessidades, os nossos desejos, com a Tua vontade para nós. Para isso, Senhor, precisamos conhecer a Tua palavra e conhecer a Tua vontade para a nossa vida, Senhor Deus. Senhor, o mundo nos sufoca, e é verdade. O mundo, Senhor, coloca tanta coisa sobre nós, tantas atividades, Senhor, e muitas vezes nós aceitamos isso para nós. E nos falta tempo para ter comunhão contigo, Senhor. Tempo para te conhecer, tempo para ler a Tua palavra. Falta tempo para orar. Ó Senhor Deus, através do Espírito Santo, nos livra de tanto fardo inútil, Senhor Deus. Estamos nos sentindo cansados por carregar tanto fardo inútil na nossa vida. Nos ajude, nos alivia, Senhor. Coloque sobre nós o Teu fardo, porque ele é suave e leve, Senhor Deus. Atenda às nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com a certeza que estivemos aqui na presença desse Deus maravilhoso. Vamos sair daqui cantando em paz. Eu vou. Amém? Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou
Espero todos vocês no próximo culto refúgio, pela graça do nosso Deus.